Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Se você gosta dos nossos vídeos e ainda não está inscrito no canal, convidamos você a fazer parte da nossa família. Não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações e comentar o que acha dos nossos conteúdos. Assim, você não perde nenhuma novidade do canal. Dito isto, vamos ao vídeo. Era uma noite densa de outubro, quando o ar abafado da fazenda começava a dar lugar ao frio cortante que anunciava a chegada da madrugada. Mateus, já acostumado às noites longas e cheias de trabalho, notava que o tempo parecia se arrastar mais devagar naquele mês. E, embora não fosse homem de acreditar em superstições, havia algo estranho no ar. José e sua família já estavam há pouco mais de um mês na fazenda. Tudo parecia ir bem, exceto por Lopes, o filho mais velho de José. O rapaz, com sua aparência estranha e comportamento recluso, gerava certo desconforto entre os peões. Ninguém falava abertamente sobre isso, mas os sussurros eram inevitáveis. Comentavam que, à noite, Lopes desaparecia por horas e voltava sujo, com folhas presas nas roupas, como se tivesse corrido pela mata densa. Mateus tentava ignorar os rumores, mas não conseguia evitar o calafrio que lhe percorria a espinha toda vez que cruzava com o jovem. Certa noite, já perto das 3 da manhã, Mateus acordou de um sono inquieto. Havia um som vindo do lado de fora de sua casa, como se algo, ou alguém, estivesse se movendo pela escuridão. Ele levantou, ainda grogue, abriu a janela e olhou para o campo. Não viu nada, apenas a imensidão da fazenda coberta pela névoa densa. Mas o barulho continuava, agora mais nítido, um som que ele jamais esqueceria. O uivo de um lobo, ou ao menos algo que se parecia com isso. Naquela região, não era comum ouvir lobos ou qualquer outro animal de grande porte à noite, o que fez o coração de Mateus acelerar. Tentando afastar o medo, ele calçou as botas, pegou uma lanterna e saiu para investigar. Ao se aproximar dos currais, notou que algo estava errado. As vacas estavam agitadas, batendo as patas no chão, como se pressentissem um predador. Ele ouviu passos rápidos atrás de si e virou a lanterna, apenas para ver Lopes parado ali, com os olhos fixos nele. "O que você está fazendo aqui, rapaz?" perguntou Mateus, tentando manter a voz firme, embora sentisse o suor frio escorrer pelas costas. Lopes não respondeu. Seu olhar era vazio, quase animalesco, e seus braços pendiam de uma maneira estranhamente desengonçada. Mateus notou que suas roupas estavam rasgadas, sujas de terra, e havia algo em suas mãos. Sangue. O jovem levantou os braços, revelando uma grande ferida aberta no lado do corpo. "Você está ferido? O que aconteceu?" Antes que Mateus pudesse se aproximar, Lopes soltou um grunhido, um som gutural que não parecia humano. Ele deu um passo para trás, e seu corpo começou a tremer violentamente. Foi então que Mateus viu, horrorizado, as mãos do rapaz começarem a se alongar, os dedos se deformando em garras afiadas. Os ossos de sua face se projetavam, o maxilar alargando-se em uma boca cheia de dentes pontiagudos. Ele estava se transformando. Sem tempo para pensar, Mateus correu de volta para sua casa, o coração disparado, a respiração pesada. Trancou a porta atrás de si e tentou organizar os pensamentos. Aquilo não podia ser real. Lobisomem?
Era coisa de lenda, de histórias que os mais velhos contavam para assustar crianças. Mas o que acabara de presenciar não era imaginação. O som de garras arranhando a porta quebrou o silêncio da casa. Mateus olhou para a janela e viu, entre as frestas, a figura bestial de Lopes, ou o que quer que ele fosse agora, tentando invadir. Os olhos da criatura brilhavam com uma fúria incontrolável. Desesperado, Mateus lembrou-se da espingarda que mantinha atrás da porta. Com as mãos trêmulas, pegou a arma e a carregou. O lobisomem forçou a porta, que começou a ceder. Mateus, sem alternativas, apontou a espingarda para a entrada e esperou. O tempo parecia se estender infinitamente, cada segundo um tormento. Quando a porta finalmente se abriu com um estrondo, a criatura saltou em sua direção. Mateus apertou o gatilho. O disparo ecoou pela fazenda e o corpo de Lopes foi jogado para trás. No chão, a criatura gemia, o sangue escorrendo pelo chão de terra batida. Mateus se aproximou lentamente, o som de sua própria respiração abafando o ambiente ao redor. A figura do lobisomem começou a diminuir, a pele se retraindo, os ossos voltando ao normal, até que ali, diante dele, estava novamente o jovem Lopes, em sua forma humana, inerte e pálido. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto o acontecimento em si. Mateus sabia que aquela noite mudaria sua vida para sempre. O mistério sobre quem, ou o que, Lopes era permaneceria, mas a certeza de que monstros andavam entre os homens, isso jamais seria esquecido. Era uma noite silenciosa, por volta das 2 da manhã, quando o mundo parecia estar imerso na solidão da pandemia. Eu estava absorto em algumas séries no computador, a única fonte de luz em um lar mergulhado no breu. O relógio marcava uma hora insólita e a escuridão parecia se tornar mais densa, quase palpável. Minha mãe, que estava assistindo televisão em seu quarto, de repente apareceu à porta do meu quarto, interrompendo minha concentração. Que susto, mãe! Parecendo uma assombração, brinquei, tentando quebrar o clima tenso. Ela parecia apavorada e, com a voz trêmula, perguntou: Ricardo, foi você que puxou meu pé de brincadeira? A pergunta me pegou de surpresa. Não, mãe, eu não puxei. Ela insistiu que sentiu algo puxando seu pé com força, o que a deixou assustada, achando que era eu fazendo alguma de minhas brincadeiras bobas. Na verdade, eu sabia que naquela noite eu não havia feito nada. Essa não foi a primeira vez que algo estranho aconteceu naquela casa. Sempre, por volta das 3 da manhã, um perfume amadeirado invadia o ar, uma essência forte que dominava o ambiente. Ninguém na família usava esse tipo de perfume, e a ideia de que fosse um vizinho não fazia sentido, uma vez que morávamos em um centro comercial, longe da agitação de festas noturnas. Esse cheiro persistiu por meses, sempre com a mesma intensidade, ocupando o sofá da sala onde minha mãe costumava deitar. Uma noite, chamei minha mãe e, para meu espanto, não era apenas uma alucinação. Ela também sentiu aquele perfume inconfundível que parecia invadir a casa como um espectro. Os meses passaram e em 2022 entrei para a faculdade. Estava no período de estágio e TCC, tentando equilibrar a vida acadêmica e profissional. Um dia, enquanto estava no estágio, minha mãe voltou da casa da minha avó e, ao entrar, acreditou que eu ainda estava em casa. Ela me viu na cozinha, indo em direção ao quintal. Conversava comigo, perguntando se eu não ia para o estágio. Ricardo, você não vai para o estágio hoje? Disse ela, sem obter resposta. Ela me viu nitidamente entrar no meu quarto, mas quando foi atrás de mim,
não havia ninguém. Eu já tinha saído. O dia todo, minha mãe ficou atormentada por essa experiência. No dia 8 de junho de 2022, minha mãe me contou algo que me deixou inquieto. Ela disse que andava pela casa e tinha visto sombras, todas parecidas comigo. Ela sentia que era eu, com minha presença familiar, mas quando ia até o lugar onde acreditava que eu estava, não havia ninguém. Meu pai também começou a relatar ter visto essas sombras, e ambos estavam apavorados com a ideia de que algo sobrenatural estava à espreita. As sombras e o perfume amadeirado, que permanecia constante nas madrugadas em que minha mãe tinha insônia, faziam com que eu me perguntasse se havia alguma ligação entre esses eventos. Por que isso estava acontecendo somente com eles? Será que havia uma entidade que se manifestava em forma de sombra, ligada ao perfume, como uma lembrança do passado? Uma noite, ao tentar dormir, uma sensação estranha tomou conta de mim. O ambiente estava calmo, mas o perfume invadiu meu quarto, trazendo à mente as histórias que ouvi sobre espíritos e seres que vagam entre o nosso mundo e o deles. Imaginei uma presença, algo que estava tentando se comunicar, ou talvez um espírito que se ligava a mim. A ideia de que essas sombras poderiam ser fragmentos da minha própria essência me deixou inquieto. Então, uma noite, a atmosfera se tornou mais pesada. O cheiro amadeirado estava tão forte que parecia pulsar no ar. De repente, um uivo distante cortou o silêncio, como um grito agonizante. Meu coração disparou e as sombras ao meu redor pareciam dançar em resposta ao som, ganhando vida própria. A escuridão parecia se fechar sobre mim e eu sentia a necessidade de investigar, mesmo sabendo que deveria permanecer em segurança. Desci as escadas devagar, cada passo ecoando como um tambor em minha mente. O perfume ficou mais intenso à medida que me aproximava da porta da frente. A luz da lua filtrava-se pelas janelas, criando formas fantasmagóricas nas paredes. Quando abri a porta, o ar frio da noite me envolveu como um manto. O quintal estava deserto, mas algo me puxava, um chamado primal que parecia ressoar nas profundezas da minha alma. Caminhei em direção ao bosque que cercava nossa casa, onde as árvores se erguiam como sentinelas sombrias. O uivo ecoou novamente, mais próximo desta vez, e eu sabia que não estava sozinho. A presença das sombras crescia, e a ideia de que eram mais do que apenas ilusões me aterrorizava. Abaixo da luz da lua, avistei uma figura distante. Era alta, como um pelo denso que reluzia sob a luz prateada e os olhos brilhantes como faróis, fixos em mim. Era um lobisomem. A criatura se aproximou, sua forma se contorcendo em uma dança de luz e sombra, e o ar ficou impregnado com o perfume amadeirado. O que antes era um mistério agora se revelava como um pesadelo. Sentindo a adrenalina correr em meu corpo, essa incrível história chegou até mim em um ambiente um tanto inusitado. O cemitério. Sim, foi no cemitério. Mais precisamente no dia 2 de novembro passado. Durante uma visita que fiz ao túmulo dos meus familiares, reencontrei a minha tia Anastácia, uma velhinha de 78 anos. A chamamos de tia, devido a um costume familiar. Na verdade, ela é irmã da minha avó paterna. Portanto, pela lei da natureza, isso faz dela minha tia-avó, correto? Entre tantas conversas, orações e o acendimento de velas, fiz um comentário sobre o outro lado da vida, ou seja, o que acontece após a morte. Isso despertou nela o desejo de me expor algo incrível que se passou quando ela estava no auge de sua juventude, mais precisamente aos 15 anos de idade. Fiquei ali sentada no túmulo mesmo, pois este era uma pequena capelinha fechada, onde podemos entrar,
velar nossos entes queridos e sentar um pouco para refletir nos bancos de alvenaria existentes dentro dessa capelinha particular. Enquanto isso, minha tia Anastácia me contava suas experiências com o sobrenatural. O ano era 1940. Minha tia-avó Anastácia, com 15 anos, dividia sua humilde casa de paredes frágeis e telhado simples com mais 3 irmãos menores. Seu pai, agricultor, e sua mãe, dona de casa, moravam em um distrito rural distante no estado da Paraíba, mais precisamente em um minúsculo município denominado Soledade, no sertão da Paraíba. Era um lugar bem quente, árido e sofrido para se viver, devido à distância de tudo: escola, comércio, principalmente água potável. Tudo exigia que todos andassem léguas por estrada de chão batido para conseguir alcançar algo. Inclusive, a distância entre uma casa e outra levava mais ou menos 1 hora de caminhada. Minha tia conta que todas as noites tinha estranhos sonhos. Nesses sonhos, ela via tudo como realmente era: a casa, a rua, a pequena criação de galinhas, o terreiro em frente à casa, seu pai, sua mãe e os irmãos dormindo. Tudo era exatamente como na vida real. Porém, havia uma diferença. Tudo estava sob uma luz azul. Uma fraca luz azul iluminava a maneira como ela via tudo em sua casa e nos arredores. Ela conta também que caminhava durante horas pelas ruas desertas que pareciam ser noite, mas não sabia ao certo afirmar, pois, como tudo era iluminado por essa fraca luz azul, era difícil distinguir noite e dia. E foi em uma dessas caminhadas noturnas que ela ouviu, escondido entre as laranjeiras, algo que a fez estremecer. De longe, Anastácia viu um amontoado de pelos negros, muito alto e largo, aparentando certa robustez. Esses pelos esvoaçavam conforme o vento. Naquele ser imóvel atrás de um tronco de árvore, foi quando uma pata enorme se projetou à frente da laranjeira. Em comparação à largura daquela pata, o tronco tornava-se insignificante. Lentamente, aquele ser torceu para a direita, projetando a enorme cabeça de fera, espreitando por trás da árvore. Minha tia conta que seus olhos eram grandes e de um amarelo brilhante, semelhante à pupila dos gatos quando expostas à luz. Ela afirma que mesmo em meio àquela escuridão azul, era possível ver de longe o brilho daquele olhar, mesmo estando a uma distância considerável. Um tremor de medo e horror percorreu todo o corpo dela. Sem pensar 2 vezes, deu meia volta e saiu correndo o mais forte e rápido que seus músculos de menina conseguiam exigir de seu corpo. Para seu pavor, ao vê-la correr, aquele ser rosnou alto, semelhante ao rosnado de um cachorro pronto para atacar, e começou a correr atrás dela, pulando cercas e galopando atrás da jovem. Minha tia conta que o barulho das patas no chão de terra batida fazia um som seco e abafado, e a cada segundo esse barulho estava mais próximo dela. Ela tentava correr mais rápido, mas seu corpo já cansado não conseguia. Era como se suas pernas não tivessem força suficiente para acelerar mais. Foi quando, ao longe, ela avistou sua pequenina casa e pôs-se a correr em direção ao refúgio o mais depressa possível, entrando mais rápido do que conseguiu e fechando a porta em seguida, afastando o sofá da sala para encostar na porta. Nessa hora, despertou suada, ofegante e tremendo. Após alguns segundos, respirando fundo e tentando entender tudo o que acabara de acontecer, ela ouviu, e dessa vez estava muito bem acordada, o uivo mais triste e alto que já ouvira em toda a sua vida. Esse uivo estava ali, do lado da parede do seu quarto, do lado de fora da janela. Ela não estava louca. Era um uivo próximo de sua casa. Anastácia pediu a Deus proteção, discernimento e coragem para enfrentar tudo aquilo que acabara de viver. E assim, rezando,
adormeceu novamente. Será que aquele ser era um lobisomem? Rocha tinha apenas 22 anos, mas já conhecia bem a dualidade da vida. O cotidiano tranquilo de uma pequena cidade e os perigos ocultos que podem se esconder nas sombras. Crescendo a apenas 50 quilômetros de João Pessoa, sua infância fora marcada por um ambiente repleto de canaviais e cercados de bois, onde a vida seguia seu curso sem grandes perturbações. No entanto, tudo mudaria numa noite fatídica, durante a maior festa da cidade. Era um evento que atraía pessoas de todos os lugares, e Rocha, como bombeiro civil, era um dos encarregados de garantir a segurança. Ele sempre teve um talento especial para lidar com multidões, uma habilidade que lhe rendera muitas experiências, e naquela noite não foi diferente. A festa começara às 19 horas, e ele, junto a mais 11 colegas, havia se dividido em equipes, monitorando a agitação e a alegria das pessoas ao seu redor. No entanto, o que Rocha não esperava era que a maior ameaça daquela noite não seria um simples desentendimento entre festivos. Depois de uma pequena confusão com um homem embriagado, Rocha se viu tendo um momento de estranha conexão com o desconhecido. O homem o encarou com um olhar penetrante antes de ser levado para longe, e Rocha não pôde evitar um arrepio que percorreu sua espinha. Ele não poderia saber naquele instante que o olhar daquele homem não era o último a marcar sua vida naquela noite. Ao final do evento, ele decidiu voltar para casa a pé, uma escolha que se revelou desastrosa. Ao pegar a estrada de barro, cercada por árvores e bois, Rocha começou a sentir a atmosfera mudar. Um rosnado distante ecoou, como um sussurro sombrio no ar fresco da noite. Ele ignorou no início, pensando se tratar de um cachorro, mas logo percebeu que o barulho era muito mais profundo e aterrorizante. O cheiro de carniça invadiu suas narinas e uma sensação de pavor o tomou. Com o coração acelerado, Rocha pegou sua arma, uma proteção que ele sempre levara consigo desde que decidira fazer o curso de segurança. Ele caminhou lentamente, tentando acalmar os nervos, mas as sombras ao redor pareciam dançar e ele não estava mais sozinho. Algo grande e ágil se movia no cercado e quando ele finalmente se virou, viu a criatura. Um ser grotesco, uma amálgama de lobo e homem com pelos cinzas e uma postura que lembrava um animal faminto. A semelhança com o homem da festa era inegável, e uma onda de terror quase o paralisou. Quem me guarda é mais forte. Não tenho medo, pois quem me guia é maior, Rocha gritou, a voz tremendo, mas determinada. O lobisomem rosnou, uma onda de som que reverberou no ar, e a criatura avançou em sua direção. No instante seguinte, a adrenalina pulsou em suas veias como um rio revolto. Ele apontou a arma, seu coração batendo com a intensidade de um tambor de guerra, e disparou. Os tiros ecoaram na noite, mas a criatura não recuou. Em um momento de desespero, Rocha trocou os cartuchos rapidamente, tentando manter o foco, mas o ser parecia mais resistente do que qualquer animal que ele já havia encontrado. O lobisomem cambaleou, mas não caiu. Ele avançou novamente, e Rocha, em um último ato de coragem, disparou novamente. O som da arma retumbou no silêncio da noite, como um grito de batalha. Quando a criatura finalmente recuou e desapareceu na escuridão, Rocha sentiu um alívio temporário, mas a realidade ainda era assombrosa. Ele não esperava encontrar aquela criatura, e a lembrança do homem que o encarou na festa não saía de sua mente. Ele correu para casa, a adrenalina ainda pulando em seu corpo, e ao entrar se trancou e se sentou,
a mente fervilhando em terror e confusão. No dia seguinte, a notícia do corpo de um homem encontrado em um município vizinho correu como fogo em palha seca. Rocha soube instantaneamente quem era. O homem que o havia encarado, o que lhe provocara uma sensação tão estranha. O horror tomou conta de seu ser. O que acontecera naquela noite não poderia ser simplesmente uma alucinação. Ele precisaria enfrentar suas próprias sombras. Após esse evento, Rocha se afastou temporariamente dos trabalhos em eventos, mas a vida seguiu seu curso. Ele casou com a mulher que amava e encontrou a paz que sempre buscou. No entanto, a lembrança daquela noite sempre o acompanhou. Agora, sempre que saía, checava suas chaves, sua arma e carregava uma pequena Bíblia, uma proteção contra o mal que ainda poderia estar à espreita nas sombras. E sempre que olhava para a escuridão, lembrava-se de que, em noites como aquela, a linha entre o homem e a besta é mais tênue do que se imagina. Rocha tinha apenas 22 anos, mas já conhecia bem a dualidade da vida. O cotidiano tranquilo de uma pequena cidade e os perigos ocultos que podem se esconder nas sombras. Crescendo a apenas 50 quilômetros de João Pessoa, sua infância fora marcada por um ambiente repleto de canaviais e cercados de bois, onde a vida seguia seu curso sem grandes perturbações. No entanto, tudo mudaria numa noite fatídica, durante a maior festa da cidade. Era um evento que atraía pessoas de todos os lugares, e Rocha, como bombeiro civil, era um dos encarregados de garantir a segurança. Ele sempre teve um talento especial para lidar com multidões, uma habilidade que lhe rendera muitas experiências, e naquela noite não foi diferente. A festa começara às 19 horas, e ele, junto a mais 11 colegas, havia se dividido em equipes, monitorando a agitação e a alegria das pessoas ao seu redor. No entanto, o que Rocha não esperava era que a maior ameaça daquela noite não seria um simples desentendimento entre festivos. Depois de uma pequena confusão com um homem embriagado, Rocha se viu tendo um momento de estranha conexão com o desconhecido. O homem o encarou com um olhar penetrante antes de ser levado para longe, e Rocha não pôde evitar um arrepio que percorreu sua espinha. Ele não poderia saber naquele instante que o olhar daquele homem não era o último a marcar sua vida naquela noite. Ao final do evento, ele decidiu voltar para casa a pé, uma escolha que se revelou desastrosa. Ao pegar a estrada de barro, cercada por árvores e bois, Rocha começou a sentir a atmosfera mudar. Um rosnado distante ecoou, como um sussurro sombrio no ar fresco da noite. Ele ignorou no início, pensando se tratar de um cachorro, mas logo percebeu que o barulho era muito mais profundo e aterrorizante. O cheiro de carniça invadiu suas narinas e uma sensação de pavor o tomou. Com o coração acelerado, Rocha pegou sua arma, uma proteção que ele sempre levara consigo desde que decidira fazer o curso de segurança. Ele caminhou lentamente, tentando acalmar os nervos, mas as sombras ao redor pareciam dançar e ele não estava mais sozinho. Algo grande e ágil se movia no cercado e quando ele finalmente se virou, viu a criatura. Um ser grotesco, uma amálgama de lobo e homem com pelos cinzas e uma postura que lembrava um animal faminto. A semelhança com o homem da festa era inegável e uma onda de terror quase o paralisou. Quem me guarda é mais forte. Não tenho medo, pois quem me guia é maior, Rocha gritou, a voz tremendo, mas determinada. O lobisomem rosnou, uma onda de som que reverberou no ar, e a criatura avançou em sua direção. No instante seguinte, a adrenalina pulsou em suas veias como um rio revolto. Ele apontou a arma,
seu coração batendo com a intensidade de um tambor de guerra, e disparou. Os tiros ecoaram na noite, mas a criatura não recuou. Em um momento de desespero, Rocha trocou os cartuchos rapidamente, tentando manter o foco, mas o ser parecia mais resistente do que qualquer animal que ele já havia encontrado. O lobisomem cambaleou, mas não caiu. Ele avançou novamente, e Rocha, em um último ato de coragem, disparou novamente. O som da arma retumbou no silêncio da noite, como um grito de batalha, quando a criatura finalmente recuou e desapareceu na escuridão. Rocha sentiu um alívio temporário, mas a realidade ainda era assombrosa. Ele não esperava encontrar aquela criatura, e a lembrança do homem que o encarou na festa não saía de sua mente. Ele correu para casa, a adrenalina ainda pulando em seu corpo, e ao entrar se trancou e se sentou, a mente fervilhando em terror e confusão. No dia seguinte, a notícia do corpo de um homem encontrado em um município vizinho correu como fogo em palha seca. Rocha soube instantaneamente quem era. O homem que o havia encarado, o que lhe provocara uma sensação tão estranha. O horror tomou conta de seu ser. O que acontecera naquela noite não poderia ser simplesmente uma alucinação. Ele precisaria enfrentar suas próprias sombras. Após esse evento, Rocha se afastou temporariamente dos trabalhos em eventos, mas a vida seguiu seu curso. Ele casou com a mulher que amava e encontrou a paz que sempre buscou. No entanto, a lembrança daquela noite sempre o acompanhou. Agora, sempre que saía, checava suas chaves, sua arma e carregava uma pequena Bíblia, uma proteção contra o mal que ainda poderia estar à espreita nas sombras. E sempre que olhava para a escuridão, lembrava-se de que, em noites como aquela, a linha entre o homem e a besta é mais tênue do que se imagina.